Boa tarde, Nunes, e a quem nos acompanha em casa. Hoje eu converso com o vereador Nelson Azevedo. De imediato, já agradeço especialmente a ele ter vindo aqui, ele que está se recuperando de uma cirurgia. Precisa falar pouco, né, vereador? Mas dá para dar uma conversadinha aí com a gente. Eu que agradeço esse espaço e, dentro das limitações da minha voz, vou tentar fazer com que a população cachoeirense saiba um pouco mais de mim, aqueles que ainda não me conhecem, e os meus planos para os próximos 4 anos aí. Vereador, vamos começar falando sobre essa voz aí. O que aconteceu? A gente acompanhou durante esse ano alguns afastamentos em função de problemas nas cordas vocais, né? O senhor já está em tratamento e tudo se encaminhando para dar certo, se Deus quiser. Neste ano, né, além da pandemia, eu fui surpreendido com um nódulo nas cordas vocais e fiz a primeira cirurgia em agosto, antes das eleições, contando que na campanha já estivesse com a voz melhor. Durante a campanha, eu descobri que tinha um segundo nódulo, que foi retirado 2 dias depois da eleição. A cirurgia foi um sucesso, o nódulo foi retirado totalmente. Eu estou agora num processo de recuperação da voz, mas para que esse nódulo não volte, eu vou ter que passar, a partir do dia 15 agora, por um tratamento de radioterapia que vai ser feito no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que vai durar em torno de 7 semanas. Aí a gente já entra numa outra pauta. Esse afastamento durante esse período que vai precisar fazer a radioterapia, depois o tempo de recuperação e um convite oficializado aí para assumir Secretaria de Planejamento no governo José Otávio Germano. Como é que vai ser para administrar tudo isso? Pois é, houve a conversa com o Partido Republicanos, o partido, então, fez as tratativas e aceitou esse desafio de compor o governo José Otávio Germano, e após o acerto do partido, foi-me feito o convite pessoal pelo prefeito eleito para que eu assumisse a Secretaria de Planejamento. Eu informei a ele que, neste momento, eu não posso assumir devido ao tratamento de saúde. Ele concordou e disse, então, que era para mim fazer o tratamento, deixar uma pessoa interina nos primeiros meses na secretaria, e depois, quando o tratamento estiver concluído, aí sim a gente senta e vê como que a gente vai fazer. Esse senta e vê como a gente vai fazer é um indicativo que pode não ir para o governo? Eu tenho muitas coisas para resolver nesses 2 meses e meio. Primeiro, a minha saúde, eu tenho que ver como vai estar, e esta agora é a minha prioridade e a prioridade da minha família. Eu tenho uma questão funcional também, eu sou funcionário ativo ainda da SUSEP, como agente penitenciário, trabalho aqui no nosso presídio de Santa Cruz, de Cachoeira do Sul. Eu falei Santa Cruz porque eu também já trabalhei lá. Então, eu preciso resolver essas questões primeiro. Se essas 2 questões estiverem resolvidas, aí há uma grande possibilidade. Mas se eu não conseguir resolver uma delas, aí, infelizmente, eu não vou poder aceitar o convite. Vereador eleito, não é o primeiro mandato, teve um voto aí de confiança de novo da comunidade cachoeirense. Não fica estranho largar a vereança para ir para o governo, trabalhar como secretário? Como é que o senhor avalia isso? Eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, a reeleição é o reconhecimento do trabalho. Uma eleição difícil, uma eleição aí com um número de candidatos elevadíssimos, uma eleição que teve muitas surpresas, então eu me sinto um vitorioso em ter sido reeleito. Eu só penso em ir para a prefeitura se eu puder ajudar o maior número de cachoeirenses possíveis. Aí vai estar dentro do meu planejamento do mandato, que era ajudar as pessoas. Então, isto me impulsiona. Talvez aceitar o desafio por fazer, finalmente, o plano diretor da nossa cidade, em fazer o plano de mobilidade urbana, em fazer acontecer este plano que tem aí de 14 milhões para calçamento de ruas, que é o Avançar Cidades. Então, isto me impulsiona a querer aceitar. Mas, é claro, antes de
Tudo, eu estou ouvindo as minhas bases, eu estou conversando com aquelas pessoas, principalmente com aquelas que vestiram a camiseta e estiveram junto comigo na caminhada da campanha, para ver se é realmente isto que essas pessoas entendem que é o melhor para o nosso segundo e, bem provavelmente, o último mandato. Pois é, eu ia entrar nessa pauta aí. A gente já conversou antes, há algum tempo atrás, e lembro de tu dizeres que tinha expectativas de avançar na carreira política. Talvez como deputado, esse plano continua? Continua. Eu tenho um planejamento, desde que eu entrei na vida política, de ser um candidato a deputado estadual. E sempre tive na minha cabeça que eu iria ser vereador 2 vezes no máximo. E depois abrir espaço para outras pessoas com outras ideias. Então, o nosso planejamento é, em 2022, colocar o nosso nome à disposição para deputado estadual e depois aí vamos ver como que a vida nos leva. Espero me eleger deputado, mas se não me eleger, é bem quase certo que eu não serei mais candidato a vereador, mas não vou deixar a política. Vou estar à disposição para concorrer em outros cargos eletivos. Essa composição, junto com o governo eleito de José Otávio Germano, ela vem com a bênção de toda a executiva? Como é que isso aconteceu? A pergunta acontece pelo seguinte: o Republicanos compôs uma chapa com Sérgio Gnatti, numa oposição ferrenha a José Otávio Germano, nas declarações, na propaganda política, nas próprias entrevistas. Falo isso porque entrevistei tanto o candidato a prefeito quanto a vice, todos muito firmes no sentido de combater essa candidatura. E agora, de repente, está todo mundo abraçado. Como é que isso aconteceu? As tratativas foram através do comando do partido, que é a nossa comissão provisória que temos aqui em Cachoeira. Foi em torno de 2 semanas de conversa, e só depois que o partido aceitou estar dentro do governo, que aí eu também aceitei em conversar com o prefeito eleito, que já trabalhei com ele, e por isso foi a escolha dele do nome dentro do partido foi a minha. Quando ele foi secretário de Segurança, eu tive um cargo na superintendência junto à Secretaria de Segurança, então trabalhamos lá naquele período, e as tratativas foram todas com o comando do partido. Então não significa dizer que foi o Azevedo que levou o partido para o governo, em função justamente dessa afinidade em nível profissional que já tem com o prefeito eleito, por já terem trabalhado juntos. Isso aconteceu porque a sigla mesmo trabalhou essa composição. Sim, a sigla fez as tratativas e entendeu que era bom para o partido entrar para o governo. Após isso, eu fui o nome escolhido daí pelo prefeito eleito para compor o secretariado. É uma secretaria estratégica, né, bastante importante, principalmente porque José Otávio Germano vem eleito por uma carta de serviços prestados em muitas obras em Cachoeira. O que a comunidade mais espera é que essas obras que, durante o mandato de deputado, ele conseguiu trazer para a cidade, sejam ainda mais intensas e mais efetivadas a partir da condição dele de prefeito de Cachoeira do Sul. Como é que tu te sente preparado para isso? Já existe um plano, uma estratégia? Já conversou com o prefeito sobre isso? Se é possível mesmo avançar nesse projeto de obras? Durante a campanha, o prefeito eleito falou muito em Brasília, em buscar recursos em Brasília para resolver os nossos problemas pontuais em Cachoeira do Sul. Quando eu conversei com ele pelo telefone, quando ele me fez o convite, ele disse que precisava de um perfil de gestor público para esta pasta, para ir buscar esses recursos junto com ele, mas principalmente para saber aplicar aqui esses recursos. Eu sou formado em gestão pública, eu tenho 25 anos de serviço público estadual, onde por mais de 10 anos ocupei cargo de gestão, como diretor de presídio, delegado regional e vários cargos no órgão central da SUSEP. Então, com este meu conhecimento e a minha formação, eu espero poder buscar esses recursos e saber aplicá-los aqui em Cachoeira. Para a gente encerrar essa conversa, com relação à sua saúde, dica para quem de repente está acompanhando aí, faltou cuidado, não faltou, que sintoma é esse que surgiu? Que lição essa experiência aí de tratamento com relação aos nódulos nas cordas vocais traz para a sua vida, para a sua família? A primeira, façam exames sempre. Todo ano
faça uma checagem na tua saúde. Segunda, bebam bastante água, muita água, principalmente quando vocês estão falando. Cuidem da sua voz, ela é um bem imprescindível para a nossa comunicação. É verdade. Com desejos de que tudo ocorra bem e que em breve a gente volte a falar, vencida essa etapa aí do tratamento de saúde com sucesso, e boa sorte aí na saída a Porto Alegre durante esse período. A gente vai continuar sempre em contato para atualizar qual vai ser a decisão de Azevedo da SUSEP no retorno do tratamento em Porto Alegre. Obrigado, prometo que de Porto Alegre te mandar alguns vídeos de final do ano para vocês aqui da TV e para a nossa cidade, e espero que um 2021 melhor, que nós vençamos essa pandemia e que temos o ano que vem muito melhor que o 2020. Vai ser, com certeza vai ser. Boa sorte, que Deus te acompanhe. É isso, Daniel Nunes. Então, eu entrevistei aqui o vereador eleito, Nelson Azevedo, ele que é conhecido como Azevedo da SUSEP, e tudo indica nosso futuro secretário de Planejamento aqui em Cachoeira do Sul.